Em toda linguagem de programação, antes da gente realizar qualquer tipo de operação, seja em Java ou em Python, essa operação tem que ser validada para ver se ela é uma operação válida ou não dentro da linguagem. E para validar essa operação, aquilo que a linguagem utiliza é aquilo que a gente chama de tipo de dado ou data type em inglês. É o tipo de dado que define quais são um conjunto de valores válidos e também operações que a gente consegue realizar em cima desse conjunto de valores. Imagina que existe um tipo de dado chamado de cadeira. A gente sabe que existe algumas cadeiras que são um pouco menores, outras cadeiras que são um pouco maiores e também que pode existir cadeiras que são azuis. Mas a gente sabe que se eu desenhar isso daqui, isso é um círculo, ou seja, não é uma cadeira válida. Ou seja, a gente tem um conjunto de valores válidos que representam uma cadeira e valores inválidos que não representam uma cadeira. Junto com uma cadeira, também existe um conjunto de ações que a gente consegue realizar sobre ela. Como, por exemplo, a gente pode sentar em uma cadeira e a gente pode levantar. Mas a gente não pode sair voando, ou seja, conjunto de valores válidos e operações válidas, e também aquilo que não é uma cadeira. Na programação, existe um tipo de dado muito conhecido, que a gente utiliza para representar texto, e ele é a string. Então, aqui eu tenho a string oi, aqui eu tenho a string o, e aqui eu tenho a string a. Mas, se eu escrever, por exemplo, 1 e 2, isso daqui não é um texto para o computador. Isso daqui é um número, é um formato numérico, ou seja, isso daqui não é uma string válida. Na string, a gente também tem algumas operações que a gente pode realizar, como, por exemplo, a operação de concatenação, onde a gente vai juntar duas strings. Agora que a gente já entendeu o que é um tipo de dado, a gente vai entender como é que funcionam as validações relacionadas a ele. Em uma linguagem como Java, a validação dessa operação aqui, mais nome, vai acontecer antes mesmo do programa ser executado, no momento que a gente chama de momento de compilação do programa. Isso vai acontecer porque quando eu escrevo um programa como Java, toda vez que eu vou criar uma variável, eu já contextualizo ela. Eu falo qual é o tipo do conteúdo que eu vou armazenar dentro da minha caixinha, que é a minha variável. Ou seja, o meu programa tem mais contexto e já tem a informação necessária para realizar esse tipo de informação. Porque ele sabe que aqui dentro do meu nome, eu estou armazenando algum conteúdo, que no caso vai ser do tipo string. E ele sabe quais operações são válidas dentro da string. Então ele vai fazer a validação e vai perceber que por mais que a gente possa concatenar, ou seja, juntar uma string em outra, aqui eu estou tentando realizar essa operação com um número. E isso é uma operação inválida. O computador não sabe como juntar um número com um texto. Então ele vai me dar um erro. Aqui em Python, essa validação também vai acontecer, só que ela acontece em outro momento. Quando o programa está sendo executado, logo antes do Python executar essa operação aqui, ele vai verificar o que está sendo armazenado dentro dessa minha variável. É como se ele fosse dentro da caixinha, que é a minha variável, e ele abrisse ela. E aí ele vai perceber que tem um valor textual aqui, que é o Gabi. E então ele vai perguntar, será que aqui dentro da string eu posso realizar a soma com um número? A resposta é não, porque esse símbolo aqui só funciona com outra string. Então ele também vai dar um erro, só que ele vai dar um erro quando o programa estiver sendo executado. E olha só que legal, uma das maneiras que a gente tem de dividir as linguagens é olhando para as características que elas têm em comum, principalmente para a maneira como elas trabalham com o conteúdo de tipo de dado. Então, a partir disso, a gente já sabe que pode dividir as linguagens em dois grandes grupos. Linguagem de tipagem estática, como, por exemplo, o Java, que eu mostrei antes, onde a validação da operação que a gente vai realizar é feita no momento da compilação do código. E linguagem de tipagem dinâmica, como, por exemplo, o Python, onde a gente também tem essa validação, só que ela é feita em outro momento, antes daquela linha de código específico ser executado. Mas ainda está faltando a gente preencher esses dois quadradinhos de baixo. Então agora a gente vai ver mais uma maneira da gente classificar as linguagens em relação à maneira como elas trabalham com o conteúdo de tipo de dado. Aqui eu tenho uma expressão, uma coisa que pode ser executado aqui dentro de uma linguagem de programação. Eu tenho a minha string oi, ou seja, o meu texto oi, e eu estou tentando concatenar ele com um número. E olha só o que acontece. Se eu tentar executar esse código aqui em Python, o Python vai realizar a operação e vai perceber que, na verdade, ele não sabe como que eu vou juntar um formato textual com um número. E, por consequência, ele vai resultar em um
erro quando eu executar o meu código. Só que se eu pegar esse mesmo exemplo aqui e eu tentar executar ele em uma outra linguagem, como por exemplo o JavaScript, aquilo que vai acontecer é que ele vai ter uma saída válida. Ele vai criar o valor oi1 no formato textual. Mas por que isso acontece? Será que significa que no JavaScript isso daqui é uma operação válida? Dá para somar uma string, ou melhor, concatenar uma string com um número? Na verdade, o que está acontecendo é um pouco diferente. Nas duas linguagens, a linguagem de programação não sabe como que a gente vai juntar uma string, que é um texto, com um número. Só que no JavaScript, aquilo que ele vai fazer é o seguinte: como ele percebe que aqui do lado esquerdo eu estou tentando utilizar uma string, e ele percebe que aqui do lado direito eu tenho, na verdade, um número, e eu estou utilizando essa operação aqui, que seria a operação de concatenação, e não tem como eu fazer isso acontecer, não tem como eu juntar as duas coisas, ele vai falar, olha só, eu não consigo juntar um texto com um número, mas se eu pegar esse número aqui e converter ele automaticamente para um texto, aí eu vou conseguir realizar essa operação. E é isso mesmo que ele faz. Ou seja, numa linguagem como o JavaScript, dependendo do contexto que você escreveu o seu código, da maneira como você estruturar e do que você estiver fazendo, ele vai realizar essas conversões em relação ao tipo de dado. Ele pegou um número e transformou numa string para conseguir aplicar essa operação, mesmo sem você falar nada. E no Python, ele não realiza esse tipo de conversão automaticamente. No Python, você, programador, tem que realizar essa conversão de maneira explícita. Se você não converter, o Python não vai tentar fazer essa conversão a partir do contexto que você definiu para você. Isso significa o quê? Que JavaScript é aquele tipo de linguagem que a gente chama de linguagem de tipagem fraca. Porque dependendo do contexto que você utilizar ali o seu sistema de tipo, ele já vai tentar realizar a conversão para conseguir realizar a operação. E o Python é uma linguagem que a gente chama de tipagem forte. Isso significa o quê? Que você é o programador responsável por fazer toda a conversão aqui de dado no seu código para conseguir realizar as operações que são suportadas no tipo de dado. Se você não converter, ele não vai fazer isso para você de maneira automática. Então, a partir disso, a gente adiciona mais duas subclassificações aqui de sistemas de tipo. Linguagens de tipagem forte, ou strong em inglês, e linguagem de tipagem fraca, ou weak typing em inglês. Aqui a gente tem o exemplo que é o JavaScript, e aqui a gente tem um exemplo que é C++. E olha só que interessante, até porque essa é uma questão que os programadores normalmente costumam errar. É muito comum associar linguagem de tipagem dinâmica com tipagem fraca, linguagem de tipagem estática com tipagem forte. Só que isso nem sempre é verdade. Por exemplo, Java é uma linguagem de tipagem estática e tipagem forte. Isso significa que toda a validação da operação acontece antes do programa ser executado, porque ele é de tipagem estática, e que também ele não vai realizar um monte de conversão automática para você só a partir do contexto, porque ele é de tipagem forte. Você, como programador, é o responsável por fazer isso. Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, realiza a validação da operação antes do código ser executado, em tempo de execução do programa. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai fazer a conversão automática, mesmo que se você tenha contexto para permitir com que isso aconteça. Ele não vai inferir aquilo que você quer fazer. Você é o responsável por fazer a conversão da operação, ou seja, ele também tem tipagem forte. JavaScript tem tipagem dinâmica, ou seja, também vai realizar essa operação em tempo de execução, mas ele tem tipagem fraca, porque ele vai realizar essa operação de conversão dependendo do contexto. A Quadrit tem uma dúvida. Ela quer saber se a gente consegue criar os nossos próprios tipos de dados. E sim, a gente consegue fazer isso. Em programação orientada a objeto, a gente tem um conceito de classe, que a gente utiliza para criar abstrações daquilo que existe no mundo real. Aqui, por exemplo, eu estou criando uma classe que representa um carro. E a gente sabe que o carro ele tem uma cor e também um conjunto de operações que a gente consegue realizar em cima dele, como acelerar e frear. Ou seja, aqui eu estou definindo o que representa um carro, um conjunto de valores válidos e um conjunto de operações válidas. E isso é justamente a definição de um tipo de dado. Alguma coisa que define o conjunto de valores e operações válidas. Eu posso, por exemplo, criar aqui
um carro que vai ter a cor azul. Eu posso criar um carro que vai ter a cor verde. Eu posso tentar criar um carro que vai ter a cor amarelo e o número 33. Só que aqui no meu carro eu não falei nada sobre alguma coisa que dê para representar um número. Ou seja, aqui em cima eu tenho um carro que representa, um carro válido, aqui também, e aqui eu tenho um carro que não é válido. Mais uma vez, eu estou criando uma representação de um carro onde eu defino um conjunto de valores válidos e inválidos. E também operações que eu posso realizar em cima dos carros. Nesses dois aqui, eu consigo acelerar ou frear.